Mário Marques, especialista em clima, nosso convidado a partir dos estúdios da SIC em Matosinhos. Boa tarde, Mário. Ora, a partir da próxima semana as temperaturas vão subir e vão subir bastante, vão ficar pelo menos acima dos 30 graus. Aquilo que lhe pergunto é que se esta subida está relacionada apenas com o reposicionamento do anticiclone dos Açores e também das habituais massas de ar quente do norte da África, ou se também estão relacionadas com a vaga de calor que se faz sentir no norte e no centro da Europa. Há duas situações aqui que nós temos que avaliar. Uma é a situação da corrente de jato, que aliviou o seu fluxo mais para sul e que estava a afetar toda a Península Ibérica e um pouco o Atlântico, e isso faz com que exista uma questão de sobreposição do anticiclone, ou neste caso uma crista que se irá estender, não muito pronunciada, mas por outro lado existe também um fluxo do norte da África que irá afetar a Península Ibérica, sobretudo nos dias de início de agosto, entre... No Alentejo as temperaturas já vão subir para cima dos 40 graus e em Lisboa já vão ultrapassar os 30 graus, mas isto só a partir do meio da próxima semana. Não se assuste com eventuais nuvens e vento este fim de semana. Já dizia o ditado, depois da tempestade vem a bonança, mas sem esquecer o possível reverso da medalha. A principal precaução vai ser muito cuidado com o risco de incêndio, que vai aumentar, e também beber água, manter o corpo hidratado, beber água frequentemente e procurar os locais mais frescos. A partir da próxima semana, Lisboa vai ter temperaturas a rondar os 33 graus. Já no Porto não devem passar os 30. Elvas, Évora e Mirandela serão as cidades mais quentes. Os termómetros podem ultrapassar os 40. O verão demorou, mas parece que veio para ficar. Mário Marques, especialista em clima, nosso convidado a partir dos estúdios da SIC em Matosinhos. Boa tarde, Mário. Ora, a partir da próxima semana as temperaturas vão subir e vão subir bastante, vão ficar pelo menos acima dos 30 graus. Aquilo que lhe pergunto é que se esta subida está relacionada apenas com o reposicionamento do anticiclone dos Açores e também das habituais massas de ar quente do norte da África, ou se também estão relacionadas com a vaga de calor que se faz sentir no norte e no centro da Europa. Há duas situações aqui que nós temos que avaliar. Uma é a situação da corrente de jato, que aliviou o seu fluxo mais para sul e que estava a afetar toda a Península Ibérica e um pouco o Atlântico, e isso faz com que exista uma questão de sobreposição do anticiclone, ou neste caso uma crista que se irá estender, não muito pronunciada, mas por outro lado existe também um fluxo do norte da África que irá afetar a Península Ibérica, sobretudo nos dias de início de agosto, entre 1 e 5 de agosto, será o pico dessa situação, e poderá projetar inclusive alguma poeira do norte da África. Esta situação fará com que as umidades relativas sejam extremamente baixas. A situação da vaga de calor da Europa era outro anticiclone estático que estava centrado na Europa e estava a injetar todo o ar quente vindo dos países da Grécia, Turquia e do Mediterrâneo e ali do Levante para norte. Esta questão aqui em Portugal é uma questão mais de alívio da corrente de jato, que permite o anticiclone dos Açores estender-se um pouco em crista e influenciar-nos com uma língua de ar quente vinda do norte da África. Mário, deixe-me perguntar-te, estas vagas de calor que temos vindo a assistir em países como a Suécia, como o Reino Unido, França e também a Alemanha, estão diretamente relacionadas com as alterações climáticas? Ora bem, é difícil dizer ou afirmar a 100%, mas a tendência que temos vindo a verificar nos últimos anos é que as temperaturas têm vindo a bater recordes sobre recordes. Há outra questão, que os países do Norte não estavam preparados para esta situação e as alterações climáticas não irão só afetar os países do Sul da Europa, como muitos relatórios assim o indicam, mas sobretudo os países do Norte da Europa, uma vez que eles não estão preparados para estas vagas de calor, nem a nível de edifícios, nem a nível de atmosferas controladas. O que acontece é que existe uma situação muito estática e gestacionária no norte da Europa e que condiciona muitas vezes o modo de vida, e não só o modo de vida, como a qualidade de vida dessas pessoas.
Claro que as alterações climáticas irão fazer com que exista mais oscilações e mais situações extremas, tanto no inverno como no verão, e mesmo fora da sua escala temporal ou zonal, que é normal acontecer. Como falávamos há pouco de alterações climáticas, para além destas alterações na temperatura do ar, também têm sido registadas alterações da temperatura da água no mar e por isso mesmo tem-se refletido, por exemplo, em tufões e furacões com uma capacidade mais destrutiva. Ainda bem que existem os furacões e os tufões, porque são como um aliviar da pressão ou do vapor de água existente nos oceanos. Os oceanos são os motores que conduzem ao comportamento atmosférico e as variáveis que condicionam a formação de furacões e tufões são, digamos, uma escapatória para aliviar toda esse vapor, essa umidade quente acumulada nos oceanos. Nas situações do Pacífico, quando existe uma anomalia muito positiva, com um evento El Niño, que é o que eventualmente poderemos ter no próximo outono e inverno, e no Atlântico, quando existe uma anomalia muito positiva das temperaturas, como ocorreu no ano passado, e que vários furacões bateram alguns recordes a nível local, no caso das Caraíbas, onde atingiram rapidamente, passaram uma onda tropical para a categoria 4 e 5, muito rapidamente. Isso foi devido ao acumular de energia, uma temperatura anómala da água, da superfície da água do mar, e os furacões são como um aliviar de toda essa pressão. Se não existissem os furacões, certamente iríamos ter outros fenómenos ainda mais extremos e outras situações associadas a nível atmosférico. Podemos dizer que aqui em Portugal... Podemos dizer que aqui em Portugal esta vaga de calor que se irá incidir, eu penso que muitos locais no Alentejo irão ultrapassar os 42 graus e será por 2-3 dias e queria só salientar o facto de que todo este verão nós não tivemos uma situação de qualquer onda de calor e não estamos muito acomodados com o calor neste verão e poderá ser uma situação de extremo desconforto, porque em 2 dias as temperaturas podem subir 10 a 12 graus. Era isso que lhe ia perguntar, depois destes primeiros 15 dias de calor, o que é que os portugueses podem esperar das previsões para a segunda quinzena de agosto? A segunda quinzena de agosto. Portanto, este calor será o pico entre o dia 1 e o dia 6, sensivelmente, depois poderá haver condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e, havendo estes dois ingredientes, calor e umidade, favorecem as trovoadas. E também uma corrente de jato que está muito fraca poderá potenciar também mais essas entradas de ar quente. Depois do dia 7, 8, com essa alteração desse padrão atmosférico, poderemos dizer que mais uma semana poderá existir temperaturas mais quentes, mais próprias e mais em conta com a normalidade climatológica, mas penso que será a única onda de calor de registro neste verão, porque a partir do dia 15 espero que exista uma mudança de padrão e, portanto, mais uma vez, os fluxos norte-noroeste poderão bafejar a Península Ibérica e, ao mesmo tempo, uma continuidade daquilo que o junho e o julho já nos indicaram. Mário Marques, agradeço uma vez mais a disponibilidade e as explicações aqui na antena da SIC Notícias. Boa tarde.